Sandro, é uma nova guerra, é uma nova era de guerras. A forma como os Estados Unidos e Israel utilizaram tecnologia de última geração, inteligência artificial, neutralizaram a resistência iraniana. Tem algo de novo acontecendo do que a gente está assistindo? Boa noite para você, Caio, para o Lorival, para o Hussein, para a Fernanda. Um prazer estar dividindo a bancada aqui com vocês. Uma boa noite a toda a nossa audiência. Há algo de novo, sim, tá, Caio? Mas não é algo tão de novo que seja completamente inovador. O que a gente está vendo nesse cenário agora, Caio, é que a gente percebe o seguinte: o Irã tem se valido muito de lições aprendidas da Guerra de Junho do ano passado, da Guerra dos 12 Dias contra Israel, e de lições aprendidas já na guerra contra o Iraque de 80 a 88, na qual ele percebeu que manter estruturas muito rígidas de comando durante um conflito contra um inimigo que tinha capacidades superiores de inteligência fazia com que você acabasse paralisando as ordens e assim a sua capacidade de lutar. Então, a gente pode perceber que, dependendo dos números, a gente está falando de 40, 43 ou 48 figuras da cúpula ou imediatamente abaixo da alta cúpula do regime iraniano que foram eliminadas de diversas formas, e mesmo assim os ataques continuam acontecendo. Isso se dá por uma combinação de dois fatores, Caio. Primeiro, uma combinação de uma capacidade estratégica iraniana de fazer uma defesa em dispersão, ou que tem sido chamado nos últimos tempos de uma defesa em mosaico, onde você dá mais capacidade e flexibilidade a comandantes no terreno, como principalmente da Guarda Revolucionária, que é quem controla os mísseis no Irã. Os mísseis não passam de maneira nenhuma pelo controle das Forças Armadas iranianas, que não têm sido muito atacadas, até porque elas não têm grandes capacidades. O grosso das capacidades militares iranianas está no componente terrestre da Guarda, no componente aeroespacial e no componente marítimo, que agora sofreu um grande número de baixas nos últimos momentos aí, nos últimos dias, com os ataques da Quinta Frota americana e também de alguns ataques israelenses nesse sentido para pôr a pique essas belonaves iranianas. Isso se complementa exatamente com a tecnologia de drones que o Irã levou anos desenvolvendo e que são drones de baixo custo, com não grande velocidade, como pôde se ver pelo vídeo da Clarissa Ward, que é o Shahid 136. Além deles, existem outros, o Morager 127 e por aí vai. São drones baratos, com uma capacidade de ogiva relativamente interessante e que produzem estragos. Então, por exemplo, a gente viu a destruição de várias instalações dos Estados Unidos no Bahrein, no Catar, feitas por esses drones. A pergunta agora, Caio, é a seguinte: muito do discurso americano e do discurso israelense nessa guerra, assim como na Guerra dos 12 Dias, era o fato da corrida para destruir os lançadores de mísseis. Só que, na noite já do primeiro dia de conflito, a gente já começou a ver o Irã lançando enxames de drones em diversas direções. Então, só o Bahrein já bateu mais de 120, 170 drones. Os Emirados Árabes Unidos, o número de hoje são mais de 620 drones que foram abatidos pelos Emirados Árabes Unidos. Então, essa estratégia de lançar ataques em diversas direções, de envolver os países do Conselho de Cooperação do Golfo, e além de atacar Israel, além de atacar ativos americanos, indica também uma sinalização do Irã de que esse conflito já era esperado há algum tempo, já havia um plano a ser executado, que seria executado mesmo que você não tivesse a principal liderança capaz de tomar as decisões. Então, o que talvez a gente veja nesses próximos dias é uma ênfase ainda maior na utilização desses drones, desses Shahids de baixo custo, porque eles são mais fáceis de operar, mais fáceis de serem lançados e é mais difícil a sua detecção. Inclusive, o rumor sobre a derrubada dos 3 caças F-15 pelo Kuwait hoje, feito nos Estados Unidos, é de que esses caças já estavam em missões de tentativa de interceptar esse tipo de drone, que é uma missão que, por exemplo, a gente vê muito sendo feita pela Força Aérea da Ucrânia no contexto da guerra russo-ucraniana. Então, aqui o que a gente está vendo é um pouco essa questão nova, onde tecnologia se alinha a um plano e está sendo utilizada para gerar um instrumento de pressão política sobre os Estados Unidos por parte dos países do Golfo,
Essa é até o momento que a gente pode deduzir da estratégia iraniana.